Obrigado por estar aqui. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outras redes da internet, nossos votos de muita paz. Hoje é um dos dias máximos da tradição cristã a respeito das festas celebradas pelos judeus, a Páscoa, a passagem, como nos reportamos na última quinta-feira, a libertação dos hebreus do tacão dominador do Egito. E aquela libertação, caracterizada pela travessia do Mar Vermelho, ofereceu àquele povo que estava escravo fazia 400 anos a liberdade política, sociológica, humana. Mas, à semelhança das terapêuticas psicológicas modernas, aquela libertação, de maneira nenhuma, foi a conquista da liberdade interior. Os psicoterapeutas da Segunda Guerra Mundial constataram que a maioria daqueles que sobreviveram ao Holocausto, aqueles que foram libertados em última hora, quando os campos de concentração foram invadidos pelas tropas russas, americanas, anglo-francesas, que apesar de estarem livres de Hitler, continuavam sob a escravidão imposta pelo nazismo. Porque agora eles tinham liberdade de espaço físico, mas a mente estava dominada pela mágoa, pelas recordações dolorosas daquele período de escravidão, nos terríveis campos de extermínio, o que, de alguma forma, continuava neles o mesmo processo execrando do ódio nazista contra a raça hebreia. Em uma análise da libertação dos hebreus, de fato, eles se viram livres do tacão imperial dos faraós, Ramsés II, mas estavam agora, nesse largo período de 40 anos no deserto, sob o tacão do Império Romano, que governava praticamente o mundo. E Israel, depois do primeiro triunvirato, quando César conquistou a Palestina e deu à Assíria a governança daquele povo inquieto das margens do Mediterrâneo. E então estabelecem esses estudiosos do comportamento que a maior liberdade não é aquela que nos permite a locomoção, ir e vir, que é um dos regulamentos básicos da democracia. O direito de ir e vir a qualquer lugar. O direito e o dever de proceder de acordo com o estatuto legal, que é a Constituição de cada país. A grande problemática é a libertação interior daquilo que nos ata ao que foi desconfortável, ou que foi beneficioso, e agora não tanto. Chegamos à idade adulta, à velhice, e ao invés de desfrutarmos dos dias bons, o rosário de lamentações a respeito da perda da saúde é muito grande. Nós somos livres para ter saúde,
mas a máquina desgasta-se, envelhece, desestrutura-se. E é natural que venha um outro presídio, que é o das doenças. Muitas vezes, em nossa casa, em conversas informais, à mesa, depois das refeições, começamos a dialogar. Agora, com o intercâmbio das comunicações sociais pela internet, estamos mais ou menos avisados daquilo que ocorre no mundo. E como somos todos que lá residimos na Mansão do Caminho, idosos, a conversa deriva. E quando menos esperamos, estamos falando de remédio, doença e preço de remédio. E eu então digo sorrindo, mas que bom que tem o remédio. Eu me lembro de minha mãe, que padecia de dores de dentes. Mas na cidade que nós morávamos, à sua época, não havia dentista. Então, havia o hábito de colocar na cárie dentária uma pedra de incenso, para que ela arrebentasse o dente, diminuísse a dor, já que não tinha nem quem arrancasse o dente. E minha mãe era feliz. E aqueles que naquela época viviam não lamentavam tanto a doença na velhice, porque sabiam que é inevitável. Toda e qualquer máquina experimenta o desgaste, mesmo as mecânicas. E na máquina universal há uma lei que é das mais terríveis. A vida, para viver, gasta energia. E a perda da energia é um fenômeno natural. Mas quem vai perdendo energia não se conforma e fica preso mais à ideia da doença do que propriamente à doença. Lamentamos, mas eu não tenho saúde. Eu tenho um amigo de 80 anos que é extraordinário, porque a gente não conhece os dramas íntimos da consciência do outro. A gente vê nas redes sociais as pessoas todas sorrindo ou pedindo compaixão. Mas eu conheço alguns das redes sociais que me telefonam quase diariamente pedindo ajuda. Mas na rede social tudo está ótimo. Acaba de chegar das Ilhas Maldivas, coisa antipática, as Ilhas Maldivas, quase que é malditas. Acaba de chegar de uma viagem. Hoje mesmo comentávamos que um casal não queria que lhe mandasse nada para o casamento. A última, para quem não sabe, para mim é a última. No seu relatório dos antigos presentes, que se fazia um relatório, e se alguém deseja dar um presente, vai à loja tal, e ali tem o que a pessoa precisa. Porque, normalmente, todo mundo dava liquidificador. E, quando terminava, chegava o dia, tem tanto liquidificador, que dava para fazer um leilão. Liquidificador, espremedor de fruta, essas coisinhas baratinhas e que impressionam. Mas esse dizia o seguinte, dei-nos o dinheiro que ia comprar o presente para nos dar, porque nós preferimos esse dinheiro porque podemos fazer uma viagem à Itália, uma viagem de lua de mel, é a última. Quem ainda não casou e vai fazer a lista, escolha Itália. Agora está na moda também Bélgica. O chocolate da Bélgica. Hoje é considerado um dos melhores do mundo, batendo na Suíça. Mas os suíços dizem que é transitório. Ele vai ficar ruim de novo e o suíço toma o lugar. Mas são as nossas pequenas alegrias que nós, equivocadamente, chamamos felicidade. Mas que são os prazeres da vida e que deveremos desfrutar. Estamos num momento de paz. E diz, ai meu Deus, já imagino amanhã. Eu vou ver como é que eu vou acordar amanhã. E já planeja estar infeliz amanhã e fica infeliz desde hoje. Então, às vezes eu pergunto, e hoje como está? Hoje até que está bom.
mas a minha preocupação com amanhã é tal que hoje não está bom. Eu digo, mas tem que ter um ontem para ter um hoje e ter um amanhã. É que nós temos a tendência da queixa. A queixa é o melhor paliativo para quaisquer doenças. Se a gente conseguir superar a queixa, diminui muito a problemática que nos aflige. Há alguns dias, eu recebi notícias a respeito de uma amiga muito querida, que estava desolada. E de tal forma me foi formulada a notícia que eu fiquei muito preocupado. E, claro, fiquei desolado também. Eu estava tão contentinho, mas depois que eu li aquilo tudo da minha amiga, eu fiquei contentinho com um pedaço de melancolia e comecei a carregá-la na cabeça. Uma terceira amiga soube de que aquela primeira amiga, cuja segunda amiga me escreveu, estão entendendo, né? Não estava tão ruim assim. Não estava bem, porque uma pessoa de 85 anos pode estar ótima, mas tem 85 anos. Já viveu o suficiente, já gozou, já desgozou, já ficou triste, já casou, não casou, descasou, teve filho, não teve filho, viveu 85 anos. E então me fez uma carta. Não fique preocupado com a preocupação que fulana lhe mandou dizer na carta, porque, afinal, ela, a outra, não está tão doente assim. É que ela tem um temperamento insuportável. Ela se isola e fica dando uma de Marte. Aí já entrou a maledicência, né? Com todo carinho, já começou a meter o pau naquela que não está bem. E eu vi que isso fazia bem a ela. E então ela está bem. Eu mesmo estava pensando em convidá-la para fazermos uma viagem, mas aquela que lhe escreveu antecipou e proporcionou-lhe um dia maravilhoso. Ela saiu alegre. Já vê que quem chega mal ao almoço e sai alegre é porque o mal era fome. Não era uma coisa tão desagradável. Mas a fome vai voltar antes do jantar. E se comer o suficiente para ser um almoço ajantarado, amanhã de manhã vai ter necessidade. E ela vai ficar depressiva da mesma forma. Então, tranquilize. Eu aí fiquei triste com a fofoqueira que me mandava uma notícia alegre, mas que era triste. Veja que há quem possa no mundo. Então, esse introito, para nós fazermos uma análise da grandeza do Evangelho de Jesus. Hoje, que é o sábado de Aleluias, precede ao momento da ressurreição, amanhã pela madrugada, é o momento de libertação. E a figura de Jesus é tão incomparável que aqueles que o amam não padecem dessas injunções, sabem relevá-las. Um amigo muito querido me mandou hoje pela internet um vídeo que, se eu pudesse, mandaria para todo o mundo. É uma das mais belas composições que eu vi sobre a Páscoa. Aparece a figura de Jesus, aquela que foi retirada de uma película em que ele se apresentava muito marcado pela lapidação. E então o artista imagina o seguinte: se de repente você abrisse os olhos e Jesus estivesse diante de você, como é que você se sentiria? E então aparece uma jovem que está com o tecido na vista e lhe é retirado, e ela vê Jesus, então tem um choque. E ele tenta interpretar o que ela sentiria de ver aquele homem lapidado, banhado de sangue, a coroa de espinhos. Logo de imediato, um rapaz do tipo comum é tirado a venda dos olhos, e quando ele percebe que é Jesus, a expressão dele modifica completamente. A terceira, de uma senhora madura, acostumadas aos testemunhos da vida, e que o vê e tem uma expressão de encantamento, de surpresa. E a quarta
é uma senhora de mais idade, que não sabe o que fazer. Começa a rir. A primeira fica aturdida e começa a imaginar, mas por que na minha vida eu não me dediquei a meditar do que este homem ensinou? Ele morreu para que eu tivesse vida. As lições que eu aprendi na minha religião, seja ela qual for, desde que cristã, falou-me que ele, por amar muito, foi incompreendido, chibateado e crucificado, e morreu. Mas ele voltou, porque nos ama tanto, que voltou para nos dar uma boa notícia: ninguém morre. Aqueles que nos anteciparam na viagem de volta retornam para dizer-nos que vale a pena lutar pelo bem, já que nós vamos viajar de volta à casa. A nossa casa real não é a terra. A terra é uma escola na qual estamos matriculados para a aprendizagem. E em toda escola existem bons mestres, admiráveis psicopedagogos, maravilhosos edifícios e péssimos, que fazem parte do cotidiano, e que é necessário com eles aprender a lição de vida, para depois podermos movimentar-nos na nossa idade, na própria sociedade. E desta forma, cada um daqueles quatro fez suas reflexões. Então, eu me achei no direito também de fazer a minha reflexão. Sentei-me e tirei a venda dos meus olhos e olhei o meu Cristo. Cada um de nós tem a sua imagem, a sua visão de Cristo, mais, menos, triunfal, amarga, pessimista, dolorosa ou encantadora no Sermão das Montanhas. Ele de pé, diante daquela multidão, cantando as glórias do reino dos céus. Então eu fiz a minha catarse. Ele disse: é verdade que nós já nos conhecemos. Não fico muito surpreso de vê-lo, porque eu sei que o Senhor passou por esse transe. E esse transe deixou-lhe marcas inconfundíveis. Mas o que eu noto é que você não está magoado comigo, nem com aqueles que o feriram. Então, ensine-me a proceder assim. Quando me vierem as dores, porque eu tenho uma vida muito saudável, cercada de amigos, de benfeitores, de pessoas generosas, idealistas, pessoas que sonhamos com o bem da humanidade, há de vir o momento de uma doença incurável, porque ninguém morre de saúde, morre de doença. Uma problemática de natureza moral, que me seja difícil de resistir àquilo que eu acho justiça, que você, disse-lhe, dê-me o aspecto da dor, porém, o olhar de serenidade. Porque uma das quatro pessoas disse assim: eu não acreditava nele, mas o olhar dele penetrou-me de tal forma que eu estou sensibilizado. E a pessoa começou a chorar. O seu olhar, este olhar com que me fita, é um olhar de perdão, não é um olhar de mágoa, de suspeita, de amargura. E me sinto muito feliz, porque você me deu a honra de falar sobre o seu nome, de dizer que você é o amor pelo qual todos sonhamos, aquele amor que somente nos dá plenitude, nem um desencanto, nem uma decepção, nem uma mágoa, nem uma queixa. E então, eu fiz um salto quântico nas minhas memórias e me lembrei que estava com uma programação de palestras pelo estado de São Paulo faz muitos anos.
40 anos, talvez. E naquela época, eu tirava 10 dias, ou todas minhas férias, e cada dia falava de uma cidade. Programava com uma antecipação muito grande, para que houvesse preparação, divulgação, a fim de que, ao chegar a cada cidade, já tivesse o programa estabelecido. E estava viajando pelo noroeste de São Paulo. Meu guia e amigo era um médico. Ele era diretor do centro médico e era um grande idealista. Para mim, que era muito jovem, este homem era um exemplo, porque, dedicado à medicina, ele não apenas cuidava da organização fisiológica, mas da realização moral dos seus pacientes, demonstrando que a doença vem da alma para o corpo. E, muitas vezes, o problema vem do corpo para a alma. E estava entusiasmado. Naquela noite, eu deveria falar na sua cidade. E o maior auditório que havia era a sala de esportes de um colégio, de um ginásio, que, na época, havia um governo que programou ter o dia inteiro, pela manhã, a parte cultural, à tarde, a parte profissional. Almoçava na escola e etc. Era um programa de educação muito avançado para o tempo. Mas, de repente, deu uma chuva torrencial, tão terrível, que o alicerce daquela sala onde teríamos a palestra ficou abalado. E o Corpo de Bombeiros avisou ao médico que não seria possível a realização da conferência lá, que iria atrair muita gente da redondeza e poderia ter uma catástrofe. Era justo. E ficamos ambos muito preocupados. A chuva passou, mas os danos ficaram. Depois de muito tempo, eu pedi-lhe, vamos até lá olhar para ver se é um risco imediato como é. E passamos, na viagem, pela região da prostituição. Anteriormente, nas cidades do interior e na capital existia a chamada Zona Rosa, a Zona do Prazer, ou simplesmente a Zona, onde a prostituição remunerada tinha o seu papel. E como as ruas estavam muito alagadas, aquela que passávamos na região dos prostíbulos estava liberada. E eu vi uma construção enorme, como um armazém. Então eu perguntei, mas o que é isso? Ele disse, é a sala de baile daqui do bairro. Eu disse, vamos ver se houve alguma coisa. Ele disse, mas, Divaldo, é o lugar em que ocorrem as coisas mais lamentáveis. Eu disse, mas então é o lugar próprio. Levar o médico ao doente. Não adianta levar o médico aos anjos, o que é que ele vai fazer lá? Mas levar o médico aos prostíbulos, à miséria, foi o que Jesus fez. E insisti. Ele era um pouco puritano, mas aqui é uma região, eu digo, é uma região comum. Ela está poluída, mas se fizermos brechas nas represas do mal, ela deixará de ser poluída. E o convenci a parar. Batemos a porta, os responsáveis abriram e nós entramos. Era uma sala, vamos dizer, metade desta. Para o local, era extraordinária. As paredes tinham pinturas execrandas, terríveis, bandeirinhas, aquelas bandeirinhas horrorosas de São João, tudo velha, mofada. Aquele ambiente muito próprio para a finalidade. Tinha lâmpadas negras para poderem brilhar. E ele foi dizendo, olha aquilo. Eu digo, não, olhe para isso, olhe para este espaço. Pergunte aí se eles alugam. Ele disse, mas alugam para a palestra. Mas fazer uma palestra aqui, ninguém vem. Eu digo, o senhor é que pensa. Todo mundo vem. Que há muita gente que quer ver como é o lugar que não conhece. A alma humana é muito curiosa. E ele disse, mas, Divaldo, você acha? Eu digo, não acho nada. Vamos tentar. E fui com ele, perguntei quanto era o aluguel. O senhor me conheceu? Senhor Divaldo, eu conheci o senhor em Bauru, não sei o quê, né? Eu disse, pois é, já que nós nos conhecemos, você sabe qual é a minha visita aqui. É que hoje não vai ter o baile. Ele disse, por quê? Eu disse, porque vai ter a palestra.
Ele disse, aqui, eu digo, aqui. Mas, aqui? Eu digo, aqui. Ele duvidou e eu apontei com o dedo. E aí ele apresentou assim, não, tudo isso dá jeito. Pode ficar, já tem na imaginação uma paisagem muito boa. Ele disse, olha, como é para Jesus Cristo, eu cedo, porque você vai falar sobre Jesus, né? Eu digo assim, com certeza, tranquilamente. Muito bem, acertamos, e eu resolvi chamar a juventude espírita, reuni a meninada às 16h e pedi para comprarmos alguns tecidos brancos, e fomos a umas lojas, compramos tecidos bem baratos, e colocamos, cobrindo a paisagem, mas ficou uma beleza aqui, tudo alvo, remendado, para cá, para lá, para cá. A lâmpada preta, eu botei um pano verde, para que o verde melhorasse o ambiente. E aí, eram já 6h. O corpo de bombeiros disse, é inusitado. Nós íamos ao cabaré, que era a palavra antiga, que, em realidade, em francês, não é a tradução exata de português. Cabaré é qualquer sala de danças na França. Muito bem. Então, ele disse, e agora, Edivaldo? Eu digo, nós vamos conversar com a primeira-dama, porque se a esposa do prefeito for, todo mundo vai. Aí o senhor conhece o prefeito? Ah, sim, e fomos ao prefeito. Eu falei com ela, expliquei que eu pretendia fazer uma palestra muito boa, mas ela lembrava, ah, sim, seu Edivaldo. E onde vai ser? Ele vai ser numa sala que o povo chama o cabaré da cidade. Ela disse, lá na zona, ela sabia, coitada, todo mundo sabia. Eu digo, sim, senhora, lá na zona. Mas como é que faz? Eu digo, a senhora pede ao delegado, é a primeira-dama, para botar um policial numa esquina, outro policial na outra esquina, para que as pessoas habituês não vão. Deixem para ir depois das 10h, porque vamos ter um espetáculo em 2 fases. A palestra até as 9h, 9h30, depois aberto para o dia a dia, depois das 10h da noite. Ela disse, mas... E o senhor está me convidando para ir? Eu digo assim, senhora, porque se a senhora for, a cidade inteira vai. Ela disse, então, peraí, deixa eu pensar. Vou telefonar para a esposa do juiz. E ela vai telefonar para a esposa do delegado de polícia. As 3 maiores damas da cidade, que tinham uma curiosidade imensa de ver o que se passava lá, aqueceram e disseram assim, pode anunciar que somos as convidadoras para todo o público. Então, aí, alto-falante, um carro foi para a rua, gritando fanhoso, a notícia, tal, atrasamos para 8h30 para dar tempo, e eu me fui aprontar na casa do meu amigo, me preparei, orei bastante, e perguntei, meu Deus, que tema eu vou abordar? Porque é bem capaz de alguma pessoa ter escapado da vigilância dos guardas e ter ido. E nós vamos dar uma ideia de Jesus que talvez ela nunca tenha ouvido ou terá dificuldade de ouvir. Muito bem. Quando eu estava chegando lá, a rua estava entupida. Eu entrei e a sala estava vazia, porque no interior é engraçado. As pessoas sempre olham o que é que o outro fazem. E estavam olhando se a primeira-dama ia. Se a primeira-dama fosse, todo mundo ia. Então, chegou a primeira-dama, nós recebemos, entramos. Quando ela viu aquilo vazio, disse, o que é isso? Eu digo, chame o povo. Ela chegou à porta, venham. Aí, lotou. Ficou lotado com gente em pé. Eu digo, meu Deus, que responsabilidade. É a minha primeira palestra em caráter especial. E agradeci a Deus a chuva. Então, eu me lembrei de falar sobre Maria de Madalena, a mulher equivocada, que se apaixonou por Jesus. E digo, está o tipo do tema para o local. E então me entusiasmei e contei a linda história de Maria Madalena. Para mim, é a minha melhor palestra de todas as 500 e poucas que eu tenho feito ultimamente. E então eu falei, me comovi, as senhoras comoveram. Houve choro, ranger de dentes, tudo que se possa esperar. Terminamos. E quando fez a fila dos abraços, lá no fundo tinha uma mocinha de uns 22 a 25 anos. Ela veio e me disse assim, ai, seu Divaldo, eu não podia deixar de falar com o senhor, porque eu trabalho aqui
Eu digo, que bom, e gostou da palestra. Ai, é isso que eu quero lhe falar. Quando eu vinha para o nosso trabalho, o guarda que atendia não deixou, mas ele era meu cliente. E eu disse para ele, deixa eu ir. Eu nunca estive no lugar de gente direita, porque tem uma linguagem própria, né? Gente direita, gente torta, gente quebrada, de qualquer forma. E deixa eu entrar, eu estou tão bem vestidazinha. Estava mesmo. Estava assim vestida como uma dama. E ele diz assim, se alguém souber que você foi, eu perco o emprego. Ela disse, eu não vou dizer a ninguém. E como quem está lá não me conhece, porque é gente da sociedade, engano dela. Porque a sociedade de lá era que mantinha a sociedade de cá. Tudo tem seus caminhos, muito bem. E então ele deixou entrar, e o senhor falou de uma de nós. O senhor poderia me explicar mais um pouquinho quem era ela? Eu disse, olha, minha filha, infelizmente, eu tenho agora um outro compromisso, porque terminada a palestra, sempre tem um lanche numa residência, onde eu vou para conversar com as pessoas, e fico normalmente até 11 horas, meia-noite. Exceto se você, terminado o seu trabalho, for à casa que eu estou hospedado. É a residência do doutor fulano de tal. Ele disse, ele é o médico lá do posto, ele me conhece muito, porque cada mês eu faço o exame de saúde para ver minha situação no trabalho. E ele é um homem muito bom, eu digo, é espírita. E diz comigo, agora eu vou ver se ele é mesmo espírita. E então chamei-o e disse, doutor fulano, essa nossa irmãzinha precisa falar comigo. Mas amanhã, às 6 da manhã, nós já viajaremos para Marília, e eu não terei vez, então eu a convidei para ir à sua casa. O senhor permite? Ora, como não? Perfeitamente. E o jantar, eu digo, faremos o lanche onde for, e mais ou menos 11h30 da noite estamos de volta. Seja bem-vinda, sabe de modo, não sabe? Tá? Eu digo, nossa, ele é espírita mesmo, porque nem todo mundo tem a coragem de enfrentar sua própria consciência e prefere mascarar, vestir a máscara, o ego de honra, quando muitas vezes é um ego de muita decadência moral. Fomos ao jantar e eu fiquei muito curioso, porque homem não é curioso. Dizem que curiosidade é feminina, mas como agora está na moda de ser trans, eu aí fiquei curioso, para saber o que é que ela queria me falar. Muito bem, chegou 11h30, começou a chover, e eu digo assim, doutor fulano, vamos logo. E quando nós chegamos perto da casa dele, embaixo de uma árvore, ela estava tomando chuva. E eu disse, entre, minha filha. Ela olhou para ele, ele foi, pegou-a, levou-a até a sala e começamos a conversar. Porque eu sofro de insônia, não me faz mal se não dormir. Ela disse, eu também. Então, orelha boa, o senhor vai deitar, porque amanhã vamos levantar às 5. Para mim não faz diferença. E conversamos. Conversemos, eu não sou de conversar muito, até a hora de tomar o café para ir embora. Ainda eu pedi para tomar café conosco, e ele que pague, problema dele, que mandou me hospedar. E nos despedimos. E ela então me disse, mas, senhor Divaldo, que história linda de Maria de Magdala. Muita coisa ela não entendeu, as sutilezas psicológicas, mas eu expliquei em termos bem naturais. E ela ficou apaixonada, e quando disse assim, senhor Divaldo, eu posso pedir a ela para ser meu guia? Eu digo, pode e deve. Todos nós deveríamos pedir a quem tem experiência para nos ajudar. E ela tem muita experiência nessa área. Muito bem. Quando terminamos, despedimos-nos, e ela me disse essas palavras, assim, bem simples, o senhor não vai se arrepender, senhor Divaldo. Eu digo, não, eu não me arrependo. Eu sempre penso bem, porque quando vem o arrependimento, eu digo, agora é tarde, deixa para lá, não me arrependo de nada. Retifico o erro e vou levando adiante. Passaram os anos e eu me esqueci completamente. Voltei à cidade. A cidade se havia tornado muito importante no estado de São Paulo, e hoje é muito importante. E então, ia proferir uma nova palestra. Agora já havia um salão próprio para conferências, propriedade da prefeitura, o senhor prefeito era simpático ao espiritismo, e muito bem.
Então, eu fui proferir a palestra, não me lembrava das ocorrências. Ainda no carro, ele me disse assim, o médico, como foi difícil daquela vez. Aí é que eu comecei a relembrar, e digo, veja Deus como é. Se nós vencermos a primeira etapa, a segunda é mais fácil. Sempre nós temos argumentos para avançar mais. E fui proferir a palestra. Proferi a palestra, agora um outro tema, próprio para a época. E quando eu terminei, a filha, os abraços. E agora, uma mulher, já um pouquinho mais gorda, uns 35 anos no máximo, se aproximou de mim, bem penteada. Naquele tempo usavam uma coisa no cabelo, um rolo que fazia aquela polpa, aquela coisa horrível, mas que na época era bonita. Ela então chegou e perguntou assim, o senhor se lembra de mim? Eu disse vagamente, não lembrava nada, vagamente. Eu sou aquela meretriz que conversou com o senhor, ela disse outra expressão, que conversou com o senhor depois da palestra, lembra? Eu aí, pela tela da imaginação, voltei àquela moça frágil, de uns 22 anos, triste, que conversou comigo depois da palestra. Aí estava ela agora, uma senhora, uma aparência tranquila, um pouquinho mais gorda, mais experiente, mais sorridente. Ele disse, lembra, minha filha, que prazer, como vai? Ela disse, muito bem. Seu Divaldo disse que o senhor não ia se arrepender, lembra? Pode estar ótima, mas fenômeno mediúnico. Nossa, nem é o Pentecoste, que é voz direta. Muito bem. Então, eu venho de fazer um pedido. Eu digo, com muito prazer. A que hora o senhor viaja amanhã? Eu digo, muito cedo, porque nós viajávamos de carro. As estradas ainda não eram pavimentadas. E eu tenho que falar em Bauru. Então, daqui lá é bastante longe. Eu vou sair às 6 da manhã. Eu queria pedir para o senhor ir tomar café comigo. Eu digo, minha filha, é impossível. Você sabe, eu sou hospedado na casa do nosso médico. Não vou dizer a ele que vou tomar café em sua casa. E teria que estar lá às 4 da madrugada. É uma coisa horrível. Ela, então, nublou os olhos de lágrimas e me disse assim, era para que o senhor visse o resultado da sua plantação. Eu perguntei, qual plantação? De Maria de Madalena. O senhor plantou Maria de Madalena no meu coração, sabia? E ela, como boa planta, está dando muitos frutos. E eu desejava que o senhor conhecesse alguns frutos. Eu aí chamei meu amigo e digo, olha, ela está me convidando para tomar café lá. Vamos fazer o seguinte, nós, antes de sairmos, passamos pela casa dela e tomamos um cafezinho em pé e vamos. Basta, ela disse, não basta não, senhor. Tem que comer um pão de queijo. Os mineiros estão em toda parte. Eu disse, mas minha filha, pão de queijo em São Paulo de madrugada. Está tudo prontinho lá, é só torrar na hora. Eu terminei cedendo. E no dia seguinte, foram poucas horas de sono, 5h30 da manhã, estávamos na casa dela. Mas quando nós chegamos, era uma propriedade rural, uma casa de fazenda com varandas. E havia uma entrada muito grande, com palmeiras, formando uma alameda. E lá na frente estava ela, um senhor, digamos de 50 anos, e ela com uma porção de crianças. Eu achei aquilo estranho, e me ocorreu, talvez, ela estivesse ali como babá daquelas crianças. Quando eu cheguei, ela disse, seu Divaldo, quero lhe apresentar meu marido. Aí me apresentou o velhote, de 50 anos. Eu apertei a mão, como vai, prazer. Pois é, seu Divaldo, ele se casou comigo. E você não se casou com ele? Eu casei também. E deixa eu ver como é que eu conto para o senhor. No dia seguinte, seu Divaldo, eu fui lá no lugar em que eu trabalhava e procurei ver quanto eu devia. Porque a vida é muito complexa.
As chamadas mulheres de vida alegre têm uma vida muito triste. Elas dependem de 3 situações para viver: pagar o bordel, 30% do que ganham; pagar o proxeneta, o indivíduo que garante que ela trabalhe para ele; e pagar 30% à polícia naquele tempo, para poder ter liberdade de trabalhar. Então, o que fica com a gente é uma miséria. Então, a roupa melhor, é alugada. Na casa que mora, alugam tudo. E quando querem abandonar, não tem como pagar. Aí ficam, descem os degraus da miséria para a sífilis, a tuberculose, o assassinato, etc. Eu, então, fui lá e falei que não ia trabalhar mais, que ia viver por conta própria, queria levantar da minha dívida para poder pagar depois. A senhora gostava de mim como se eu fosse sua filha e me tratava como sua filha. Procurou me dissuadir, mas Maria de Madalena estava na minha cabeça. Jesus, quando disse a ela: eu peço a tua vida, um dia eu vou pedir a tua vida. E então, seu Divaldo, eu falei que ia voltar a trabalhar nos canaviais, a ser boia fria, pegar os caminhões para cortar cana, era o produto da época, em São Paulo, depois mudou para laranjas, depois para soja, e etc. E então, aluguei uma casinha de quarto, cozinha e sala, numa rua que não tem saída, uma avenida, uma ruazinha sem saída. E fui morar lá. Isso, digamos que foi na segunda-feira, o senhor falou no domingo. Na quarta-feira, à noite, eu estava me preparando para dormir, muito cansada, quando bateram a porta e eu fui ver. Era um dos meus clientes, que eu dedicava a quarta-feira, eu era alugada a ele. E então, ele foi saber o que é que me aconteceu. E disseram lá na casa que eu havia me convertido. Pensaram que eu ia ser protestante. Não, eu sou a Maria de Madalena. Não entendia nada de espiritismo, mas entendia de Jesus. Eu me entreguei a ele. E então ele perguntou que loucura era essa. E pediu para que eu voltasse. Eu disse que de forma nenhuma. Perguntou se eu amava, eu disse que não. Eu era uma profissional, eu ganhava do que trabalhava, agora eu ganho com corte de cana. Queimar a palha, cortar a cana, levar para o engenho e etc. E então ele disse: mas e se eu disser uma coisa a você? Um homem nunca deve dizer que ama a uma prostituta. E eu vou lhe dizer: eu amo você. Você seria uma mulher com quem eu me casaria. Ela disse: mas pode tirar o burrinho da chuva, porque eu não quero me casar com ninguém. Eu quero viver como aquela mulher que Jesus encaminhou para o bem. E ele continuou indo, mas eu não deixava ele entrar. Atendia na janela. E aí ele disse: se por acaso eu me responsabilizasse pela vida que você levava e lhe dei de tudo para você pertencer apenas a mim, você promete ser fiel? Ela disse: não sei, eu nunca experimentei, eu não sinto nada por você. Ele disse: pois eu vou conquistá-la. E ele me conquistou, seu Divaldo. Ele me botou na escola Remington, era uma escola de costura, que no fim do curso a pessoa comprava a máquina à prestação e pagava trabalhando na costura. Colocou para eu aprender numa escola noturna a ler e assinar o nome. E até aí eu fiel, não cedia um passo. Ele na rua, eu dentro de casa, na janela. Por fim, eu comecei a amar, mas eu não sei o que é amar. Comecei a gostar dele. Ele era tão bom comigo, era tão gentil, me falava palavras tão bonitas. É um homem rico, daqui da cidade, tinha uma propriedade, era invejado, era viúvo. Então, um dia, um ano depois, ele disse: você é a mulher
com quem eu me casaria. Você aceita casar comigo? Ele só se for na igreja e nos papéis, no fórum, no religioso e no civil. Ele casou. Casou e me trouxe para cá. Eu saí da miséria, do corte de cana, para ser também proprietária daqui do que o senhor está vendo. Isso ela me contando na varanda em pé, quando eu cheguei. Daí, eu me lembrei que Jesus disse a Maria de Madalena: vai e cuida dos teus filhos. E ela disse: mas eu tenho ventre varado e nunca fui mãe. E Jesus lhe disse: das mães que não têm filhos, dos filhos que não têm mães. Então eu disse a meu marido: eu queria tanto ter um filho, mas como eu fui operada quando eu fui trabalhar lá no lugar, eu não posso ter um filho. E ele disse: eu também queria muito ser pai. E não sei como é que nós fazemos. Então eu disse assim: vamos adotar uma criança? Faz um ano que o seu Divaldo esteve por aqui. Faz de conta que eu fiquei grávida naquela época. E aí a gente adotamos uma criança. Era um meninozinho de uns 8 anos. E de lá para cá, todo ano, do dia do nosso aniversário, a gente adotava uma criança. Eu já tenho 9, o que chegou hoje é esse, que eu botei o nome dele, Divaldo. Então, eu queria que o Senhor abençoasse nossa família. E eu vi aquela escadinha dos filhos do amor universal, da misericórdia divina, do que a gente pode fazer quando se volta para aquele olhar, aquele homem que não nos pediu nada, mas disse: se vierdes ter comigo, eu vos darei o reino dos céus. Desta forma. Eu entrei e celebramos uma oração de Valdinho, ali, lindo como o outro, muito engraçadinho. Pois bem, passaram-se os anos. Eu voltei mais 2 vezes. O meu amigo médico desencarnou. E hoje, pela manhã, na hora que eu recebi o e-mail, ou o vídeo, para que olhasse Jesus, eu me lembrei dela. E meu olhar a Jesus foi o olhar dela. Eu disse: não sei por onde ela anda, mas a essa altura ela deve estar com 55, 60 anos, deve ser avó, e etc. E falei com ele assim. Eu digo: esse meu olhar leva-me à cidade da noroeste de São Paulo, aonde eu consegui tirar a venda dos olhos de alguém para que te visse. E te suplico, amigo querido, que abençoes a todas as pessoas enganadas, a todos aqueles que não te conhecem, não fazem por mal, simplesmente não tiveram oportunidade de conhecer, ou de conhecer o mal. As informações eram insuficientes. Falaram de um homem da cruz, mas não explicaram exatamente porque que ele foi para a cruz. Então, eu te quero pedir, amigo dos que têm esperança de uma vida melhor, que abençoes todas as mulheres que não são mães e gostariam de ter nos braços uma flor da própria carne, ou a abençoada flor da carne alheia, transformada em rosa de Sharon para perfumar o teu cadáver. E passei a tarde com a lembrança daquela jovem da noroeste de São Paulo, que encontrou Jesus de uma maneira tão peculiar. E espero que aqueles que me estão ouvindo pessoalmente, ou através das ondas Hertz,
que tirem a venda dos olhos. E agora, nos próximos minutos, que nós olhemos Jesus e vejamos qual é a emoção que teremos ao contemplar-lhe a face de sexta-feira da paixão, porque amanhã pela madrugada ele ressuscita, radioso, atraindo-nos para a felicidade, para a plenitude, para o reino dos céus aqui na terra e para diminuir as nossas dores. Vamos então cerrar os olhos e pedir aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares e nos preparemos psiquicamente para que a figura de Jesus apareça em nossa tela mental e nós possamos dizer da ternura que sentimos ou do amor que necessitamos para sermos realmente plenos. Senhor, tu disseste à mulher de Magdala, quando ela te ofereceu morrer por ti, não, Maria, não hoje. Eu aceitarei a tua vida um dia que não está longe, mas por enquanto dá a tua vida aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos. E no tempo de Deus, dão a própria vida por amor de mim. Ajuda que cada um de nós, aqueles que estamos aplicando passes, receba o fluido bem-aventurado do teu amor pela humanidade. E que nós, os beneficiários desse amor, sintamos renovadas as energias, saudáveis, os nossos anseios, em paz, nas nossas dores domésticas e evolutivas. Nós te pedimos por aqueles a quem amamos, mas também àqueles que nos odeiam, ou que nos desprezam. Desejamos suplicar-te a lúcida claridade do bem para os suicidas, aqueles que não tiveram coragem de afrontar a situação e antecipar a viagem de volta, pelos espíritos sofredores, pelos doentes, em principal, pelos portadores das doenças incuráveis, dessas síndromes terríveis com que a justiça divina nos ensina a resgatar o bem. Nós te pedimos, pela nossa casa, pelo trabalho de iluminação de consciências, pelos nossos diretores, por todos aqueles que frequentam nossa doutrina amada, mas também por aqueles que nos acompanham através da internet e estão orando conosco. Nós te pedimos por eles. Pedimos que abençoes a água que te apresentamos,
para que se torne tônico de vida para nós. E, acima de tudo, nós te pedimos pela paz interior, pela paz em nosso lar, em nossa família. Prometemos-te ficar tranquilos e confiantes, pela paz no Brasil, pela paz na terra em desolação, pela paz no mundo. Agradecendo a Deus Todo-Poderoso, à Mãe Santíssima, a Ti e aos anjos guardiães que nos guiam, nós encerramos a reunião desta noite com votos de harmonia para todos. Está encerrada a nossa reunião.